Bora falar dos resultados do terceiro trimestre da Unifique, que é uma das poucas empresas do setor de telecomunicações da Bolsa Brasileira, e esse é um setor que o Luiz Barsi gosta muito. O lucro da empresa disparou, ela também fez novas aquisições de empresas, aumentando a sua fatia de mercado. Vamos falar também de dividendos, e hoje seria melhor comprar a Vivo, TIM ou a Unifique? Vou mostrar tudo isso no final. Olá pessoal, meu nome é Rafael. Quem já é inscrito no canal, dá um like já na confiança. Se você não é inscrito, inscreva-se porque me ajuda muito e não te custa nada. Então, primeiramente, para contextualizar, aparentemente o mercado gostou dos resultados da Unifique, porque no momento que eu estou gravando o vídeo, nos últimos 5 dias, a Unifique subiu cerca de 10%. E olhando o acumulado desde meados do início de 2025, a Unifique já subiu 56%. Outro ponto interessante é que o Thiago Negro comprou a Unifique em meados de agosto, na cotação em torno de 3,60 a 3,70. Desde então, aparentemente ele tem acertado nessa ação, que deve ter subido na cotação uns 40%. Então, falando um pouco sobre os destaques, a margem EBITDA da Unifique é realmente incrível, de 52,5%. O número de acessos líquidos no setor de telefonia foi de 211 mil, uma baixíssima alavancagem financeira de 0,61, ou seja, em torno de 6 a 8 meses de geração de caixa, a Unifique já quitaria totalmente as suas dívidas, e um baixo nível de churn. O churn seria o número de clientes contratados que depois saem da Unifique. Então hoje encontra-se em apenas 1,42%. E esse indicador, quanto menor, melhor, porque significa que a Unifique está fidelizando seus clientes, eles estão gostando dos produtos e não saem mais da empresa. Falando um pouco desse setor de clientes, o número de casas passadas aumentou desde 2021 em 174%, porém isso não é tão importante porque a fibra ótica pode passar em frente à sua casa e você pode não ser cliente dessa empresa. O importante mesmo é o número de casas conectadas, que desde 2021 aumentou em cerca de 94%, e a taxa de churn de cancelamentos saiu de 1,93 para atualmente em 1,42. E o crescimento orgânico da Unifique foi de cerca de 7.200 acessos. A fatia de mercado em Santa Catarina é de 20,5%, então ainda teria espaço para poder crescer mais nesse estado, visto que a Unifique atua mais no sul do país, e o combo de banda larga mais telefonia móvel aumentou em 18,2%. E para quem não conhece, a Unifique ingressou no setor de telefonia móvel há alguns trimestres atrás, e a receita já tem ficado um pouco mais significativa no total da receita da Unifique. Então a receita bruta no terceiro tri foi de 19,3 milhões, o churn de 1,66, que seria aquele cancelamento que falei há um slide atrás, a população coberta de 3 milhões e o número de linhas portadas foram de 53,8%. Então esse ponto é muito interessante, visto que o pessoal tem migrado de outras empresas para a Unifique. E conforme havia falado, a Unifique atua mais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e o número de linhas ativas móveis saiu de 59 mil para atualmente em cerca de 211 mil. Outro ponto interessante é que grande parte também consegue manter o combo em relação a móvel, então a pessoa acaba pegando tanto a banda larga quanto a telefonia móvel, que seria aquela venda casada, gerando mais receita para a Unifique. E conforme havia falado, apesar de ter ingressado no setor de telefonia móvel há pouco tempo, hoje já representa cerca de 5,2% da receita bruta da Unifique no terceiro tri de 2025. A maior parte da receita realmente vem do setor de internet, com 58%, telefonia fixa com 4%, TV e mídia, cerca de 28,7%, demais serviços e data centers, representando cerca de 4%. E hoje a Unifique trabalha no setor de telecomunicações, com internet, telefonia, TV por assinatura e Wi-Fi, tecnologia da informação com cibersegurança, nuvem e gestão de infraestrutura de TI, e novos negócios como câmeras de segurança, seguros residenciais, casa inteligente, dentre outros. E falando sobre o desempenho financeiro, realmente a Unifique tem feito um trabalho fantástico, porque em apenas questão de 3 a 4 anos, a receita bruta mais do que dobrou, e olhando tri por tri, a receita da Unifique subiu em 4,4%,
O lucro bruto, a mesma coisa, em 3 anos aumentou em quase 3 vezes, e tri por tri aumentou em 11,5%, um EBITDA de 155,9 milhões e uma margem de 50,9%, e o lucro líquido saiu em 2021 de 22% para atualmente em 64%. E tri por tri, o lucro cresceu em cerca de 43%, porém percebam um detalhe, que houveram alguns não recorrentes nesse lucro líquido, e se fosse retirar um não recorrente, o lucro líquido ajustado ficaria na casa dos 60 milhões, o que ainda seria um bom crescimento na casa dos 20%. Outro detalhe é que, olhando no acumulado de 2025 versus 2024, a Unifique cresceu seus lucros em 17,6%. E sobre a alavancagem da companhia, o endividamento, a Unifique detém uma posição de caixa de cerca de 345 milhões. O prazo médio da dívida é de 2 anos e 6 meses, 88% da dívida indexada ao IPCA, e hoje a Unifique detém uma alavancagem de 0,61, realmente uma dívida muito tranquila para essa empresa. E além do crescimento orgânico, a Unifique também tem feito diversas aquisições e fusões desde a sua criação. Então, no terceiro TRI de 2025, ela fez 3 novas aquisições, a 3SNet, que detém 5.200 clientes, um valor de mercado de cerca de 12 milhões, e atendia a cidade de Indaial, em Santa Catarina, e ela detinha 14,5% de fatia de mercado, enquanto a Unifique detinha 71%, então a Unifique deve ficar com praticamente 85% de fatia de mercado nessa cidade. Também adquiriu a Serranet, que foi avaliada em 4,2 milhões e atendia Cambará do Sul e São Francisco de Paula. E era um lugar onde a Unifique não tinha atuação e a Serranet detinha 33% da fatia do mercado. Então, a partir de agora, a Unifique também passa a atender essa cidade e também adquiriu a CCS Telecom, avaliada em 70 milhões, que atendia Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e Ilhota, em Santa Catarina, com 8,3% de fatia de mercado, local onde a Unifique já detinha 22% de fatia de mercado e agora vai deter mais de 30%. E um ponto muito interessante que eu sempre falo aos inscritos do canal é que não basta comprar uma ótima empresa, tem que comprar empresas em bons preços, porque percebam que as receitas da Unifique cresceram desde meados de 2021 no seu IPO, os lucros cresceram, a alavancagem é controlada, paga bons dividendos, porém desde o seu IPO em 2021, a Unifique caiu na cotação em cerca de 47%, enquanto o Ibovespa nesse período subiu cerca de 15%. Porém percebam que na época a Unifique foi avaliada por um preço sobre lucro de cerca de 29 vezes. Então, quando o mercado está em euforia, a gente tem que ter muita cautela, porque muitas vezes o mercado paga qualquer preço pela empresa e não é bem assim. Você acaba tomando ferro na cotação. A Unifique caiu na cotação, cresceu dividendos, cresceu receitas e atualmente tem um PL na faixa de 9,9 vezes. E desde então, a Unifique aumentou o seu ROI de 8,4% para atualmente em cerca de 15,46%. E parece que ninguém mais fala da empresa após ela entrar em certos indicadores mais positivos. Em 2025, a Unifique já subiu cerca de 64%. Quem conhece o canal sabe que eu fiz diversos vídeos da Unifique em meados da cotação de 3,50, 3,60, empresa que eu gosto muito, principalmente porque ela tem indicadores ainda baratos. Quando a gente vai comparar com a TIM e com a Vivo, a Unifique ainda detém bons indicadores e aparentemente encontra-se em preços mais atrativos. Outro ponto interessante são os dividendos. Perceba que eu coloquei em dividendos pagos, ou seja, em moeda corrente e não em percentual, e a Unifique tem aumentado seus dividendos ano contra ano, e normalmente a Unifique paga proventos 2 vezes ao ano, referentes aos lucros do primeiro semestre e do segundo semestre, e para 2025 já pagou ambos os proventos e agora deve pagar proventos apenas em 2026. E os dividendos atuais giram na casa dos 5%, o que é praticamente em linha com as minhas expectativas para essa empresa, que gira em torno de 4,7%, com um payout de 50% e um lucro líquido projetado para 2025, acredito que fique na casa dos 180 milhões, o que seria um PL de 10,64%. E para finalizar, fazendo um comparativo entre a Vivo, a TIM e a Unifique,
olhando pelo indicador de preço sobre lucro, a Unifique ficaria em primeiro lugar. Preço sobre valor patrimonial, a Unifique também seria a líder nesse quesito e a mais barata. EV sobre EBITDA, todas muito parecidas, na casa dos 4 ponto alguma coisa, porém a Unifique também ganha nesse quesito. Dividend yield, a TIM ganha nesse quesito, porém é porque a Unifique detém um payout na casa dos 45% a 50%, enquanto a TIM mantém um payout mais elevado de 90% a 100%, porque se a Unifique resolvesse pagar 100% de payout, pagaria cerca de 10% de proventos, porém a Unifique prefere reinvestir na própria empresa, principalmente através de aquisições e fusões, porque ela ainda consegue crescer muito, principalmente no sul do país. A margem EBITDA das três são parecidas, porém a TIM ficaria em primeiro lugar com 49%, enquanto a Unifique detém 46%. A margem líquida da Unifique é a primeira nesse quesito, de 17%. O endividamento das três empresas são muito controlados, bem tranquilos. E o ROI hoje da TIM seria o melhor, de 15,9%, porém praticamente igual ao da Unifique, na casa dos 15,4%. E como a Unifique fez o seu IPO em 2021, não aparece ainda no site o crescimento das receitas nos últimos 5 anos, então ficaria difícil de fazer esse comparativo. Mas me conta aqui, pessoal, vocês já estudaram essa empresa? E dentre as três, você prefere hoje a Vivo, a TIM ou a Unifique? Cautela, porque a Unifique é uma empresa menor e deve passar por mais oscilações do que a Vivo ou a TIM. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.